Em primeiro lugar, devemos compreender um princípio fundamental. Uma lei criada pelo Criador, a qual todos nós estamos sujeitos. É a lei da semeadura. O que esta lei significa? Significa que cada um colhe aquilo que planta. Por exemplo, se você plantar laranja, não adianta esperar colher maçã. Você vai colher laranja. Se você plantar uva, não adianta esperar colher figos. Você vai colher uvas. Se você plantar manga, não adianta esperar colher pinha. Você vai colher manga. Trazendo para a vida pessoal. Se você plantar o mal, não adianta esperar colher o bem. Você vai colher o mal. Se você plantar mentira, não adianta esperar colher verdade. Você colherá mentiras. Se você plantar morte, não adianta esperar colher vida. Você vai colher a morte. Vale ressaltar. Quando se planta uma semente e esta frutifica, não se colherá apenas mais uma semente. Se colherá muitas vezes mais a semente que foi plantada. Portanto, se fizer o mal, colherá muitas vezes mais o mal que fez. Se fizer o bem, colherá muitas vezes mais o bem que fez. Conhecendo então este princípio fundamental, vamos dar início à explicação. O Criador fez as alturas, os rios, mares e a terra. Fez o sol, a lua e as estrelas. Fez toda a vegetação e os animais. Fez o ser humano. O Criador fez tudo o que conhecemos. O Criador fez o ser humano à sua imagem e semelhança, para que vivesse para todo o sempre como um ser perfeito, desde que o obedecesse. O Criador fez um jardim especial, onde o homem se deleitava em uma diversidade de frutos que serviam de manutenção à saúde perfeita do ser humano. Neste jardim se encontrava a árvore da vida, árvore especial que gera vida eterna, a quem se alimenta constantemente de seus frutos, dentre os outros frutos que nele se encontravam. No jardim havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única árvore dentre todas as outras que existiam, a qual não se podia comer de seu fruto. O Criador ordenara ao homem: de todo o fruto do jardim podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás o fruto. Quem deste fruto comer, certamente morrerá. O Criador permitiu a permanência desta árvore no jardim para que se comprovasse o caráter do homem. Se este seria obediente ou desobediente às ordens dadas pelo Criador. Sendo justo, o Criador não obrigou o homem a ser obediente, e sim, lhe deu o livre direito de escolher qual decisão tomar. Caso o homem nunca desobedecesse, viveria para sempre em perfeito estado de saúde. Mas, se desobedecesse à ordem do Criador, teria de arcar com as consequências desta escolha. Aconteceu assim. Quando o Criador criou o homem, já existia um mundo espiritual, a essência do que ocorre por trás de todo acontecimento material. Este mundo espiritual também foi criado pelo Criador. Para se compreender com maior facilidade, irei ilustrar a situação. Coloque sua mão à frente de seu rosto e sopre-a. Sentiu o vento? Agora coloque sua mão à frente de seu rosto, sopre-a e veja o vento. Não conseguiu vê-lo, não é mesmo? Você não o viu, mas o sentiu. Assim é o mundo espiritual, assim é o Criador. É como o vento. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo. Antes do homem ser criado, já existiam seres espirituais que foram de igual modo criados pelo Criador. O Criador é puro e não pode enganar, ser infiel, dizer mentiras e praticar injustiças. Por isso, o próprio Criador criou alguém com o propósito específico de praticar tais coisas e oferecer um outro lado ao ser humano, a possibilidade da desobediência. O Criador criou Satã, o enganador, para cumprir este propósito. O Criador é justo e não poderia dizer que deu ao homem que criou o livre direito de escolha, se não houvesse um outro lado ao qual o homem pudesse escolher. O lado do mal foi criado justamente para que o homem tivesse uma outra opção de escolha, comprovando assim a justiça do Criador em dar livre direito de escolha ao ser humano que criou. O homem vivia com sua mulher perfeitamente e foi encarregado de cuidar do jardim e protegê-lo. Protegê-lo de quem? De Satã, obviamente. Proteger o jardim da influência do maligno. Satã, valendo-se de sua astúcia, submeteu o ser humano ao primeiro teste. Seria uma prova na qual, dependendo da escolha do ser humano, este seria aprovado ou reprovado.
Se utilizando do animal mais astuto dentre os criados, Satã, através da serpente, dirigiu-se à mulher dizendo: É verdade que o Criador mandou que vocês não comessem do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer o fruto de todas as árvores do jardim, menos da fruta que fica no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador disse que não devemos comê-la e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Satã, utilizando-se da serpente, disse: Vocês não morrerão. O Criador disse isso porque quando vocês comerem deste fruto da árvore que está no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão, e vocês serão como o Criador, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era bonita, e seduzida pela oferta de Satã, deixou-se tomar pela cobiça, e em seu interior imaginou o quão bom seria ter esse tal conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, negligenciou a ordem do Criador, que os mandou ficar longe daquela árvore, comeu do fruto e deu também ao homem, para que de igual modo comesse do fruto. Perceba que o homem poderia ter recusado comer do fruto e deixado que a mulher sofresse as consequências da desobediência sozinha. Provavelmente o Criador teria criado uma nova companheira muito melhor que a anterior e dado-a ao homem. Mas ele comeu do fruto e tornou-se cúmplice da mulher neste pecado. O ser humano vivia nu e não se incomodava com isso, já que somente conhecia o bem e vivia na pureza. Depois de comer o fruto, seus olhos se abriram para o conhecimento do bem e do mal e se envergonharam de estarem nus, por conta de maus pensamentos e sentimentos, que neles já circulavam como consequência da degeneração que desencadearam em si ao pecarem, desobedecerem aos mandamentos do Criador. O Criador foi ter com o homem e a mulher. Eles se esconderam ao perceberem que o Criador se aproximava. Já não eram mais puros como antes. A pureza do Criador lhes causava incômodo. Sentiam medo. A luz do Criador lhes expunha as mazelas decorrentes da soberba que os levou a desobedecer àquele que é justo e sempre faz o que é correto. O Criador disse: Por que estão se escondendo? Quem lhes disse que estão nus? Vocês comeram do fruto ao qual disse que não comessem? Em resposta, o homem disse: A mulher que me deste para ser minha companheira me deu do fruto e eu comi. O Criador perguntou para a mulher o porquê de ter feito isso, e em resposta ela disse: A serpente me enganou e eu comi. Perceba como eles se degeneraram a tal ponto de nem sequer assumirem a culpa a qual lhes pertencia. O homem joga a culpa na mulher e no Criador. Já a mulher joga a culpa na serpente, Satã. O Criador declarou à serpente: Já que fizeste isso, maldita será entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, o Criador declarou: Multiplicarei grandiosamente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Você desejará seu homem, e ele a dominará. Ao homem, o Criador declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore a qual eu lhe mandei não comer, maldita será a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela você foi formado. Porque você veio da terra e ao pó voltará. O ser humano se tornou conhecedor do bem e do mal. Por isso, o Criador o expulsou do jardim para que este não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre com esta mancha decorrente de sua escolha. O Criador mandou anjos para protegerem o jardim, e o homem ficou solto no mundo, que agora estaria sob o poder do pecado e da morte. Ali se iniciou a destruição do mundo. Um cordeiro teve de ser morto para que sua pele servisse de roupa para cobrir a nudez do ser humano. O homem e a mulher tiveram muitos filhos e filhas, e foram povoando a terra. O Criador estabeleceu um modo dentro de sua justiça, de o ser humano continuar a viver. Era necessário um ritual de transferência de culpa, onde o ser humano seria justificado. Um cordeiro macho e sem mancha nenhuma,
portanto, perfeito dentre o rebanho dos animais do homem, deveria ser oferecido em sacrifício como oferta para limpar o pecado do ser humano que o oferecia. O homem colocaria sua mão na cabeça do cordeiro. A inocência do cordeiro seria transferida para o homem que o ofereceu, e a culpa do homem seria transferida para o cordeiro oferecido, que pagaria o pecado com seu próprio sangue. Sua vida seria ceifada por conta do pecado cometido, e a conta seria paga. Este sacrifício de animais era um ritual que permitia manter o ser humano vivo e em contato com o Criador. Em todo o Antigo Testamento, este ritual de sacrifício de animais para limpar pecados vigorou. Resumindo a história, pularei para o tempo do Messias. O Messias foi criado no princípio, antes de todas as coisas. Participou de toda a criação, tornando-se assim também Criador. Essa foi a vontade do Criador Pai, o Altíssimo. Na época de João o Batista, homem que anunciava a vinda do Salvador eterno, este pregava a vinda de um Rei eterno que salvaria os homens de seus pecados. Ele predizia a vinda do Filho perfeito do Criador, o Messias. Todo ser humano que nasce de relação sexual entre homem e mulher é descendente do primeiro homem e da primeira mulher, o primeiro casal, que cometeram o pecado original. O primeiro pecado, aquele que desencadeou a degeneração do ser humano. Todo ser humano descendente deste primeiro casal herda em si o pecado, e já nasce pecador. Podemos notar isso facilmente no comportamento de crianças e até de recém-nascidos. A criança ainda nova tende a cometer alguns atos malignos, mesmo ainda não tendo aprendido nada no mundo conscientemente. O que prova que o pecado é uma herança que ela carrega em si. Um exemplo bem claro é o bebê que morde o bico do seio da mãe que o alimenta, a arranha por sentir fome ou chora, até que sua vontade seja satisfeita, realizando assim um ato manipulatório. Alguns comportamentos egoístas são inerentes ao ser humano, herdeiro do pecado, nascido da relação sexual entre homem e mulher. Daí vem a necessidade de educar a criança, corrigindo-a das tolices que ela comete. Lá no início, o Pai Eterno disse ao Messias, o Filho perfeito que ele criou: Tu serás enviado ao mundo para nascer como homem e será minha ferramenta de benevolência e salvação a todo homem que se arrepender de seus pecados. O Criador escolheu uma mulher virgem e gerou um filho nela sem que essa houvesse realizado relação sexual com homem algum. Foi fruto de um milagre do Criador, que enviou o Messias para nascer como homem e salvar os arrependidos de seus pecados. Como o Messias não nasceu de relação sexual entre homem e mulher, ele não herdou a herança do pecado que todo homem nascido de relação sexual entre homem e mulher herda. O Messias nasceu sem pecado, porém sujeito às mesmas tentações que os outros seres humanos. Ele venceu todas as tentações e viveu sem cometer pecado algum. Ele sempre renunciava à sua própria vontade humana a fim de fazer a vontade do Altíssimo que o enviou para salvar a parcela da humanidade, que realmente se arrepende do mal que praticou. Quando João o Batista avistou o Messias pela primeira vez, disse: Eis o Cordeiro do Criador, que tira o pecado do mundo. Lembra-se do cordeiro que era oferecido em sacrifício com o propósito da transferência de culpa, a fim de limpar os pecados do homem que o oferecia. Era uma representação profética e simbólica do que o Messias faria pela humanidade a mando do Criador Pai, para salvar todo aquele que verdadeiramente se arrepende do mal que cometeu. Todo aquele que quer ter seu caráter moldado e regenerar-se, voltando a ser a imagem e semelhança do Criador. Ser justo, puro, bom, correto, limpo, enfim, perfeito. A origem de todo mal e de todo pecado é a idolatria. O que é a idolatria? Idolatria é colocar o que quer que seja no lugar de adoração que somente pertence ao Criador, seja um objeto, um sentimento, uma pessoa, uma ideia, um animal, enfim, qualquer coisa. Imagine um notebook. Enquanto está ligado na fonte de energia, sua carga fica a 100%, ou então sobe até alcançar o limite máximo, 100%. Mas o que ocorre quando desligamos o notebook da fonte de energia? Sua carga começa a cair constantemente, 98%, 97%, 75%, 52%, 34%, 12%, etc. Se este notebook não se reconectar com a fonte de energia, sua carga acabará completamente, e ele não poderá mais ser ligado. Ficará inutilizável. Quando rejeitamos a idolatria, somos regenerados,
por conta de estarmos ligados à fonte de energia pura, o Criador. Mas como nascemos em pecado, a idolatria tem feito parte de nossas vidas antes mesmo de entendermos objetivamente o que ela significa. Por conta do pecado original cometido lá no início pelo primeiro casal, estamos desligados do Criador e por isso caminhamos para a morte. Dia após dia, nossa vida vai definhando. Entre nós e o Criador, existe um abismo que nos separa. Somos a imperfeição, o soberano é a perfeição. Precisamos de um ponto que nos permita caminhar para o outro lado deste abismo. Sair da imperfeição e caminhar para a perfeição, mediante o caminho da regeneração, do afastamento do mal, da renúncia ao que é errado, da aproximação ao que é bom e comprometimento com o que é correto. Como fazer isso? O Messias, na época em que viveu como homem na terra, somente dizia a verdade. Esta postura incomodava muito a elite política, econômica e religiosa de seu país. Esta elite, sendo constituída de homens corruptos, separada da perfeição que o Criador representa, somente era guiada por egoísmo, somente buscavam a realização de suas vontades próprias, em detrimento da necessidade dos outros, os pobres e necessitados que constituíam grande parte dos habitantes do país. Era uma elite constituída de idólatras. As pessoas pertencentes a esta elite faziam de tudo para matar o Messias, aquele que desmascarava todas as artimanhas e mazelas cometidas pela elite corrupta, egoísta e idólatra. O Messias desmascarava a injustiça em todos os níveis em que ela ocorria, através de seus ensinamentos repletos de verdades reveladoras. Esta atitude do Messias comprometia os ganhos financeiros que esta elite conseguia adquirir através da fraude e enganação. Por mais que estes idólatras malignos quisessem matar o Messias, nada podiam fazer. Nada podiam fazer porque por detrás do que acontece materialmente, existe um contexto espiritual, onde ele, o Messias, que não havia cometido nenhum pecado, não merecia morrer, mas sim viver para todo o sempre, já que era um inocente. De acordo com a justiça do Criador, nada poderia ocorrer como castigo ao Messias, já que ele não merecia punição. Portanto, nada o acontecia. Existiam exércitos de anjos que o protegiam a mando do Pai, o Altíssimo. Em seguida, depois de algum tempo perseguido pelos mentirosos, o Messias, o Filho Perfeito, o propagador da verdade que vem do Altíssimo, se entrega para ser sacrificado e pagar por uma culpa que não lhe pertence. Ele veio cumprir o plano da salvação a mando do Altíssimo, aquele que lhe enviou para a terra a fim de salvar todo ser humano que aceita esse sacrifício como pagamento de sua dívida. Assim que o Messias se entrega para ser sacrificado, o pecado de todo aquele que o aceita como Salvador entra nele, e agora os maldosos da elite corrupta conseguem o ferir. Conseguem tocá-lo, porque já não mais existe aquela muralha espiritual em sua volta que antes o protegia. Agora ele carrega em si o pecado de cada um daqueles que se beneficia da transferência de culpa pela qual ele se entregou. Quando foi suspenso em um madeiro como criminoso, disse: Pai, por que me abandonaste? O Altíssimo é justo. O que é justiça? Justiça, na origem da palavra, significa posição correta. O Criador não varia de posição. Sempre faz o que é correto, justo, puro, bom, verdadeiro e etc. Quem muda de posição é o ser humano, que ora faz o que é correto, ora faz o que é errado. Às vezes diz obedecer ao Criador, depois demonstra desobediência. Portanto, todo aquele que escolhe o pecado se afasta do Criador, porque faz o que é errado. Como o Criador somente permanece na posição correta, todo aquele que faz o que é errado se afasta dele. É válido lembrar que Satã permanece sempre na posição incorreta, para que assim exista o direito de escolha a todos os seres humanos, e assim ele cumpra o propósito para o qual foi criado. O Messias disse: Pai, por que me abandonaste? Porque ao carregar o pecado da humanidade em si, ele ficou em nosso lugar, estava consequentemente distante do Altíssimo, que permanece na posição correta. Então, o Messias morre em nosso lugar, e paga pelo pecado de todo aquele que aceitou seu sacrifício por nós, para que pudéssemos, através do lugar dele, viver. No terceiro dia, o Criador ressuscitou o Messias,
o Filho perfeito, que venceu a morte. Ele subiu até o Altíssimo em perfeição e cumpriu sua missão de salvar todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram do mal e escolheram o caminho da regeneração. Cumpriu a ordem do Pai, o Altíssimo. A partir de então, tornam-se desnecessários os sacrifícios de animais para limpar os pecados do homem, pois o Cordeiro do Criador estabeleceu um sacrifício eterno. Este Cordeiro está vivo hoje, diferentemente dos outros cordeiros que foram oferecidos e continuaram mortos. Por conta disso, o sacrifício do Messias é poderoso e vale para todo o sempre. Paga por todos os pecados daqueles que verdadeiramente se arrependem e se convertem do mal para o bem. O que acontece quando aceitamos o sacrifício do Messias? Quando aceitamos o sacrifício do Messias, nos tornamos aptos a entender e participar do ensinamento da purificação. O Messias disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Através dele, o abismo que separa o homem do Criador é vencido, porque uma ponte é estabelecida entre a imperfeição, homem, e a perfeição, o Criador. Agora devemos atravessar a ponte passo a passo. Como isso funciona? O Criador olha para nós e diz: Que bom que você aceitou meu plano de salvação, que bom que aceitou o sacrifício do meu Filho perfeito, o Cordeiro do Criador. Sei que você faz muitas coisas erradas, mas por agora vou lhe mostrar um ponto em que você está errando, e quero ver qual será a sua decisão, qual será a sua escolha. Abandonar o mal, ou continuar praticando o que agora lhe mostrei ser errado. Se você abandonar o mal, dará um passo em cima da ponte e estará mais próximo de mim. Seus olhos vão se abrir, e você enxergará melhor. Seus ouvidos se abrirão, e você entenderá o que ouve. Seu entendimento funcionará para compreender cada vez melhor a vida. A cada erro que abandonamos na vida, damos um passo a mais para próximo do Criador. O objetivo é dar todos os passos necessários e sermos regenerados a ponto de alcançarmos a perfeição. A finalidade deste plano é nos tornarmos perfeitamente obedientes ao Criador, semelhantemente ao Filho perfeito, o Messias, que renuncia à sua própria vontade humana para fazer a vontade do Pai, o Altíssimo. Sabemos que Satã foi criado com um propósito específico e está cumprindo o papel que lhe pertence. A luta de Satã não é contra o Criador. Satã nada pode contra o Criador. A luta de Satã é contra o ser humano. Assim que Satã terminar de cumprir seu papel na história, será destruído com a mesma facilidade com a qual fora criado, e todos os que não abandonaram seus maus caminhos serão juntamente destruídos com ele. O ser humano deve assumir a responsabilidade por suas escolhas, afastar-se do mal e, consequentemente, aproximar-se cada vez mais do bem, cada vez mais do Criador. Este é o caminho da regeneração, o caminho da perfeição. Este é o sacrifício do Messias, aquele que nos salva do mal e nos permite conhecer o bem. Nos permite, através dele, conhecermos o Criador. O inimigo, Satã, tenta o ser humano para abalar os que não querem saber do Criador, e para provar o quão inabaláveis são os que se submetem ao Criador e rejeitam o mal. Inabaláveis são os que adquirem caráter semelhante ao Messias, o Filho perfeito. O Messias subiu até o Pai eterno após sua ressurreição e voltará no tempo certo, para aniquilar o mal para todo o sempre e estabelecer um reino eterno, onde todos os que se comprometeram com a verdade, a justiça, a retidão, a dignidade, a honra e a perfeição habitarão para todo o sempre em plena satisfação. Portanto, arrependa-se enquanto há tempo, abandone seus pecados, aprenda a ser semelhante ao Messias, o Filho perfeito, pois todos serão julgados, e o dia do juízo final se aproxima cada vez mais. Que o Criador nos direcione.